Oi, pessoal. Como vai você? Espero que esteja tudo bem. Está um pouco de barulho aqui, mas talvez não apareça para vocês. Estamos com calor e o ventilador está cortando na alta. Mas tudo bem. Nós vamos compartilhar neste nosso encontro de hoje um pouco do conhecimento e das instruções da palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras e procurai ter nelas a vida eterna. Então, Jesus orientou a examinar as Escrituras. E quando nós examinamos as Escrituras, nós percebemos uma coisa interessante e que está no livro de Atos dos Apóstolos. Logo no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47, quando Lucas, o autor do livro histórico de Atos, não é, dos Apóstolos, ele fala sobre o início da igreja. Ele diz que a igreja, no começo, né, eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos. Havia unanimidade na doutrina com relação à doutrina dos apóstolos, aos ensinos dos apóstolos, ensinos estes que eles haviam aprendido diretamente do próprio Jesus. E Jesus era mestre, Jesus ensinava. E os ensinos de Jesus, chamado de evangelho, ou tudo sobre Jesus, tudo que Jesus falou, chamado de evangelho, ou a mesma coisa que boas novas. Jesus foi aquele que trouxe as boas novas de Deus do céu para a humanidade na terra. Então, Jesus, ele ensinou aos apóstolos, que foram seus primeiros discípulos mais próximos, selecionados a dedo, para que ele pudesse passar toda a instrução, para que, a seu tempo, logo após a sua subida, exatamente no dia da festa do Pentecostes, no dia da festa do Pentecostes judaico, pudesse ali, então, com a descida do Espírito Santo, que está prometida em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis, e vocês serão as minhas testemunhas. Aí ele diz, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E está chegando aos confins da terra ainda este evangelho através da igreja. Através da igreja. É o papel da igreja levar esse evangelho de Jesus, porque ela foi estabelecida para levar o evangelho de Jesus às nações, aos povos, às etnias, às tribos, de todas as raças, cores, todos os lugares, toda a terra, até o final dos tempos, conforme está em Mateus 28, versículo 20. Então, prestemos atenção numa coisa. A igreja foi edificada por Jesus. E aqui está um livro que eu ganhei, e o título é esse. A igreja que Jesus edifica. A igreja que Jesus edifica. Ela foi edificada sobre a doutrina de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina aprendida e ensinada, passada à frente para a igreja nascente, naquele tempo, ou chamada igreja primitiva, foi passada a doutrina de Jesus, não é? Que foi passada através dos apóstolos, que deram sequência, seguindo a ordem de Jesus,
em Mateus 28, a partir do versículo 16, quando Jesus fala assim: todo o poder ou autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinai tudo que vos tenho mandado, ordenado, batizai. Jesus orienta assim, porque a igreja só viria a existir. O objetivo da igreja só aconteceria se ela fizesse novos discípulos. Se ela fizesse novos discípulos. Então, fica para nós, nesse encontro de hoje, apenas essas palavras. O propósito da igreja não é multiplicar, não é lotar, não é conquistar muita riqueza, muitos membros, é, muitos, muitos, é, muitos, é, muitas propriedades, não é conquistar muita riqueza, não é ter templos belíssimos, enquanto muitos membros até estão vivendo na pobreza ou até na extrema pobreza, não é verdade? Então, o objetivo da igreja é glorificar a Deus e é fazer novos discípulos. Amém? E não precisamos receber nada. Eu não preciso de título pastoral, de um título de pastor, de missionário, de evangelista, de apóstolo, seja que título for. Eu não tenho necessidade de um título para fazer com que o meu papel como igreja do Senhor, como parte da igreja do Senhor na terra, possa produzir frutos, possa multiplicar o reino de Deus em lugares onde ele ainda não foi estabelecido e alcançar vidas para o reino de Deus, discípulos para Jesus, discípulos que seguem até o fim, que perseveram e perseverarão até a morte, até o fim de suas vidas, servindo ao Senhor. Então, fica essa palavra para você. Eu espero que você realmente seja abençoado e abençoados todos pelas mãos poderosas do Senhor. E se você quer conhecer mais de Jesus, examine as Escrituras, mesmo que seja no seu celular, mesmo que seja no seu computador. Examine as Escrituras. Não vá como papagaio, repetindo aquilo que você ouve de um e de outro, que muitas vezes não tem profundidade mínima na palavra de Deus para compartilhar ensinamentos e mensagens edificantes. Mas que Deus possa abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, para que você seja um instrumento dele, um instrumento de Deus, para abençoar outras vidas, outras pessoas. Esse é o nosso encontro devocional de hoje. E você nos segue lá no nosso canal, no YouTube. Você segue o nosso encontro devocional. O canal se chama O Encontro Devocional. Que você se inscreva lá, que você nos apoie, mas mesmo que você não se inscreva e não nos apoie de alguma forma, você possa ser abençoado com as palavras, mensagens, os temas que nós estaremos ainda tratando aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e, olha, que você saiba de uma coisa. O melhor de tudo é que Deus está conosco e Ele está com você. Em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa encher a sua alma de gozo, de paz, de alegria e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus te abençoe, tá bom? John Wesley disse, o mundo é a minha paróquia. Ou seja, onde ele pudesse pregar o evangelho, ele iria pregar como ele o fez. E hoje, a denominação metodista e outras ramificações estão espalhando o evangelho de Jesus em todo o mundo.
porque um homem se prontificou a ser instrumento de Deus para examinar as Escrituras e para formar um povo e para ensinar e para capacitar esse povo para servir como igreja do Senhor, aonde o Senhor enviar. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito forte em você. E que você saiba, mais uma vez, o melhor de tudo é que Deus está conosco. E Ele está com você. Um abraço, tudo de bom.